é Isabela e eu sou parte da equipe 2, junto com o Matheus e a Amanda. Vamos apresentar um estudo realizado para a disciplina Fenômenos de Transporte 3, ministrada pelo professor Marco Cremasco com auxílio da PED na RIE Miranda. O objetivo desse vídeo é realizar um estudo sobre a transferência de massa em leito fixo, com enfoque no tema remoção de metais pesados presentes em águas residuárias por adsorção em leito fixo. Iremos apresentar uma breve revisão teórica sobre o assunto, bem como o enunciado de um problema desenvolvido pela equipe e a análise dos principais resultados obtidos pela resolução da questão. Dentre os processos de transferência de massa, podemos estudar a transferência de massa entre fases, utilizando leitos fixos. Esses leitos são formados por uma coluna recheada com uma fase particulada fixa. A fase móvel, composta por gás ou líquido, entra em uma extremidade da coluna, permeando a fase estacionária e sai pela outra extremidade. Existem diferentes operações unitárias que trabalham utilizando o leito fixo, como por exemplo a incineração, a extração, a secagem e a adsorção. Neste vídeo apresentaremos o leito fixo empregado como um adsorvedor. No processo de adsorção, a fase fluida é alimentada com uma vazão constante Q. A velocidade superficial do fluido é dada pela razão entre a vazão de alimentação e a área da seção transversal da coluna. Entretanto, como a coluna é preenchida por partículas sólidas adsorventes, é necessário calcular a velocidade intersticial, ou seja, a velocidade com que o fluido transpassa os interstícios entre as partículas. Para se obter essa velocidade, é necessário conhecer a porosidade do leito. O processo de transferência de massa na adsorção se dá quando há a transferência de determinado soluto presente em uma fase leve, fluida, para uma fase pesada, sólida. A fase móvel atravessa o leito passando continuamente por entre as partículas adsorventes, caracterizando um modelo plug-flow. A fase sólida é aquela em que estão presentes os adsorventes que irão reter o soluto. A fim de compreender melhor como funciona a transferência de massa, podemos olhar para um volume de controle menor. Aqui destacamos apenas uma partícula de adsorvente. A fase móvel está ao redor da partícula adsorvente e o soluto vai até a interface entre as fases móvel e estacionária. A partir daí, o soluto começa a se difundir na fase sólida, ocorrendo então a transferência de massa. Sendo 1 a fase móvel, representada no nosso tema pela água residuária contendo os metais pesados, e a fase 2, a estacionária, formada pelo adsorvente. A adsorção pode ocorrer com ou sem reação química, podendo ser classificada como adsorção química ou adsorção física. Para o caso em que estamos estudando, não há ocorrência de reação, portanto, trata-se de uma adsorção física. Na adsorção, é de grande interesse a determinação da concentração do soluto na saída da coluna. Podemos ressaltar dois modelos plug-flow que fornecem soluções analíticas para que possamos conhecer a concentração do soluto na coluna. A diferença prática entre os dois é a consideração ou não da influência da dispersão axial. Esta está relacionada ao espalhamento macroscópico da matéria, decorrente da agitação do fluido e não depende do regime do escoamento, podendo ocorrer tanto em regime turbulento quanto laminar, e caracteriza o comportamento não ideal do escoamento. Aplicação. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o rompimento de barragens que destruiu uma pequena cidade em Minas Gerais. Uma região devastada por uma enxurrada de lama. Imagens difíceis de esquecer. A população enfrenta problemas de intoxicação. O relatório, que incluiu exames feitos nos laboratórios da USP, constatou a intoxicação por metais pesados.
Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale. Um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação. E o rio Paraopeba, profundamente atingido por essa tragédia de Brumadinho, é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. O medo agora é que o velho Chico seja contaminado por metais pesados. Como as reportagens mostram, a poluição dos rios é muito grave, por isso o enunciado aqui proposto foca nesse tema. O estudo sobre a presença de metais pesados em águas residuais é de extrema importância para o meio industrial. Os resíduos de metais pesados devem ser retirados da água antes que ela entre em contato com os rios, provocando severos impactos no meio ambiente e na qualidade de vida dos seres vivos. Sabe-se que as principais fontes de poluição provocadas por metais pesados advêm de efluentes industriais, da mineração e das lavouras. Como podemos ver pelo vídeo, em 2015 o Brasil passou por um desastre ambiental em Mariana, com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco. Em 2019, o crime ambiental se repetiu, agora com uma barragem da Vale em Brumadinho. Além da perda de centenas de pessoas, podemos ver o grande impacto ambiental sofrido nessas regiões, pensando principalmente na contaminação das águas dos rios mais afetados pelo desastre, o Rio Doce, Rio Paraopeba e o Rio São Francisco. As consequências da contaminação desses rios ocorrem de maneira cadenciada, afetando todo o ecossistema que eles oferecem, extinguindo espécies, matando milhares de seres vivos e acumulando metais ao longo da cadeia alimentar, atingindo níveis tóxicos prejudiciais à saúde para a maioria dos seres existentes, o que reforça a necessidade do estudo da retirada desses metais das águas residuais. Pelo estudo realizado por Marilda Nascimento Carvalho, a água contaminada que deve ser tratada chega com uma concentração de 4 mg por litro de ferro, e a concentração aceitável desse metal na água para o consumo é de 0,3 mg por litro. Utilizamos um leito fixo com altura de 11,8 cm, diâmetro de 1,8 cm e porosidade de 0,88, sendo o mesocarpo do coco verde tratado o adsorvente utilizado, que possui um diâmetro de partícula de 0,059 cm e porosidade igual a 0,4. A vazão a ser tratada é de 7,01 cm3 por minuto e a relação de afinidade Kp entre o adsorvente e o adsorvato é de 37,13. Vamos agora para a resolução do problema. Para resolver este problema, vamos utilizar o equacionamento para leitos fixos, em que partimos da equação do modelo global linear de transferência de massa para encontrar a concentração do adsorbato, que no caso deste trabalho será o ferro contido no rejeito da mineração. Na equação, C1 é a concentração do soluto na fase líquida, o Z é a velocidade intersticial, EZ o coeficiente de dispersão axial, DA1 é o coeficiente de difusão no meio fluido, ε1 é a porosidade do leito, K2A é o coeficiente volumétrico de transferência de massa, Psi é o coeficiente angular da isoterma linear, que relaciona a concentração de equilíbrio na fase líquida com a concentração na fase sólida, e por fim, R2 é referente ao termo de reação do meio. O Psi vai ser igual a Kp, que é a relação de afinidade entre as partículas. Não há reação química, então o termo reacional é igual a zero. Consideramos também que o termo de dispersão será muito maior e significante do que a difusão, portanto, EZ muito maior que DA1. Então, ficamos com a seguinte equação. Além dela, temos a equação para o coeficiente volumétrico de transferência de massa, em função do diâmetro da partícula, do coeficiente convectivo de transferência de massa e do coeficiente efetivo de transferência de massa. Podemos ter, então, a resolução da equação para duas maneiras diferentes, considerando ou não a dispersão axial. Considerando o modelo plug-flow sem dispersão axial,
teremos que calcular o coeficiente volumétrico de transferência de massa. Para isso, primeiro calcula-se o número de Sherwood da partícula, conforme mostra a primeira equação. Depois, pode-se obter o coeficiente de transferência de massa, isolando Km na segunda equação. Além disso, calcula-se o coeficiente de difusão efetivo e então pode-se obter o valor de K2A, podendo, enfim, utilizar as equações de solução para o modelo sem dispersão axial. Para o modelo plug-flow, que considera a dispersão axial, teremos que calcular o coeficiente de dispersão, que pode ser obtido pela correlação de Gunn, primeira equação mostrada, que fica em função do número de Peclet mássico. Assim, podemos utilizar o modelo de Levenspiel e Bischoff para os cálculos considerando a dispersão axial. A partir das abordagens mencionadas, construímos a curva da variação da concentração pelo tempo e obtivemos, para o modelo sem dispersão axial e para o modelo com dispersão axial. Podemos agora comparar os resultados obtidos para essas duas abordagens com o gráfico obtido a partir dos dados experimentais por Maria Carvalho em sua tese de mestrado. Podemos ver que o modelo plug-flow sem dispersão axial se encaixa melhor ao resultado experimental. Porém, ambos estão relativamente próximos. Podemos então concluir que a simplificação de considerar o modelo sem dispersão axial é aceitável. Então, com esse vídeo, aprendemos sobre a adsorção em leito fixo, dando enfoque na transferência de massa através da fase móvel para a fase estacionária. Vimos a importância social e ambiental da purificação de águas residuárias, considerando os impactos no meio ambiente, na fauna e flora e na saúde da população. Aplicamos o nosso conhecimento em uma simulação de uma coluna de leito fixo recheada com mesocarpo de coco verde tratado para remoção do ferro da água. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais!